Muito boa noite, a graça e a paz de Cristo Jesus. A bondade e a misericórdia do Senhor seja sobre as nossas vidas. A bondade e a misericórdia do Senhor sejam extensivas aos prisioneiros, os encarcerados. A bondade e as grandes misericórdias do Senhor, as infindáveis, seja sobre os que estão nos leitos, no sofrimento. Gera a salvação das vidas. A bondade e a misericórdia do Senhor seja sobre os policiais, aqueles que cuidam das seguranças de nossas cidades, nos lugares mais. Seja a tua bondade e a tua misericórdia sempre sobre nossas casas, lugares que agora estão em conflitos, adoecidos, financeiros. Seja as tuas muitas misericórdias sobre a realidade, venha usar a palavra. Nos despojamos toda sorte e de pensamento humano, pensamento vil, mas nos revestimos do nosso Senhor, para transmitirmos a Tua palavra, da forma que falaste conosco. Fala, Senhor, com os meus irmãos e minhas irmãs, do norte e do sul, os lugares aonde nós chegarmos com esta imagem, com este culto em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe poderosamente. Quero saudar meus irmãos, muitos irmãos tenho a saudar. Irmãos que estão na Mata Norte, lá em Paudalho, em Timbaúba, o pastor Natan e sua família, o Júnior Lourenço e a sua família. Também temos lá em Fortaleza o Roberto, sua família, o Walter, tantos irmãos amados em Campina Grande, na Paraíba. Temos o Tiago, meu caçula, meu caçulinha, e também Débora, sua esposa. Queremos cumprimentar também Marina em sua casa, o João e a sua casa, o Tibiri, tantos irmãos amados, pastor Oliveira, cumprimentar a Júlia Curitiba, filha que creu no Senhor Jesus Cristo, certamente não vai se decepcionar. Nossa saudação, nosso abraço também para a irmã Núbia lá no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo. E quero também abraçar nosso sobrinho, nossa família, lá no centro, no bairro central de São Paulo, no Cambuci, o Leonardo, Sara, os nossos irmãos. O Dalberto Cuba também é alvo, é objeto do nosso amor, do nosso carinho, do nosso respeito, lá em São Paulo. São tantos os irmãos queridos. Também tenho no interior de São Paulo, em Dayatuba, meu querido irmão Natan. Hoje falei com ele está recebendo a palavra e Deus está lhe abençoando. Quero abençoar o França com a salvação poderosa de Cristo Jesus sobre a sua vida. Quero agora também a Juliana, lá em Igaraçu, nossos irmãos amados, Ana Flora, né? Aline, a sua mamãe, recebam um abraço da parte de Jesus Cristo, nosso Salvador. A cidade de Abreu Lima, em especial, nós abraçamos o nosso querido irmão Eliel e tantos irmãos queridos, Maristela e outros tantos irmãos, irmã Lourdes,
São tantos os irmãos que nós, nesse tempo tão diferente que nós estamos passando um tempo diferente, estamos passando um tempo nunca vivido antes, mas na força do Senhor nós passamos, nós vamos passar, nós estamos passando. Queremos, em especial, pela Lícia, a igreja já está orando, Lícia, filha da pastora Edja, e aquieta o teu coração. Aquieta o teu coração. Que Deus tiver de fazer, fará. Digo isso para a sua mamãe, para o seu papai, para o seu irmão Bernardo, para o seu esposo Fagner. E quero cumprimentar e desejar parabéns para a Andriele, também lá da igreja de Edja. Pessoal muito querido, gente de primeira. Não posso esquecer os irmãos, missionários do sertão, o Paulinho, o Eliel e o Maurílio. Tanta gente boa demais. Gente crente, gente séria, gente boa demais. Irmãos queridos, nós hoje estamos com o coração, de certa forma, pesado, porque a maioria das igrejas, no dia de hoje, celebra as suas ceias no primeiro domingo. Nossa congregação tem como hábito celebrar no segundo domingo. E já o segundo mês nós estamos privados, e as igrejas estão privadas, de estarem no chamado culto da comunhão. Culto de ceia é chamado culto da comunhão. Como nós não estamos defendendo bandeira, nós lembramos que hoje muitas igrejas deveriam estar na comunhão. Agora, o Senhor nos garante que onde nós estivermos, Ele estaria presente. Eis que estarei convosco todos os dias, não só em dia de ceia, até a consumação dos séculos. E no dia de ceia, meus irmãos, e no clima que a gente está vivendo, nós não podemos negar que se nós não tivéssemos Jesus, nós estaríamos bem numa situação difícil. Porque o clima é de pavor. Muitos irmãos e amigos hão de concordar que em determinado momento gera um pavor, uma angústia em casa. A morte se avizinha. Infelizmente, as estatísticas, os números disseram que hoje o Brasil passou de 7 mil mortos. Não estou aqui para celebrar a morte, mas estou aqui para falar do clima que se vive, clima de morte. Estados Unidos da América do Norte já ultrapassou 60 mil mortos. A Itália, creio que próximo de uns 30 mil mortos. Meus irmãos, em determinado momento na vida de Israel, essa passagem está registrada no capítulo 21 de Números. Em determinado momento, o povo ficou enfastiado de Deus. Em nada diferente dos dias de hoje. O povo ficou enfastiado de Deus. Deus lhe mandou o melhor dos cereais, o melhor dos vegetais, o maná. Aquilo que qualquer ser humano gostaria de ter para suprir, para se nutrir, Deus lhe mandou. Ele mandou carne. Ele mandou água. E em determinado momento, no capítulo 21, diz que o povo olhou para Moisés e disse: nós estamos fastiados deste pão vil. Tem uma versão que diz: deste pão miserável. Nós todo dia a mesma coisa. Nós que somos pais de família, nós já vimos esses filmes, os filhos reclamarem que a comida é a de sempre. Nos leva de volta para o Egito.
de repente começaram a surgir serpentes. E num clima de pavor como o de hoje, como nesses dias, as serpentes começaram picando a população do deserto, que eram milhares. E eles saíram correndo para Moisés e disse: ora por nós, porque pecamos contra o Senhor e falamos mal de você. E Moisés orou ao Senhor. O Senhor não deu cura de imediato para eles. Mas o Senhor disse: Moisés, a mesma serpente que mordeu ele, funde uma serpente de bronze e coloca numa haste, numa haste. E todo aquele que olhar para aquela serpente, a coisa mais simples, irmãos, olhar revestido de fé, Deus disse assim: todo aquele que olhar para aquela serpente será curado. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Certamente teve pessoas que disseram: eu não vou fazer uma coisa tola dessa não. E morreu. E todos aqueles que olhavam para aquela haste, com aquela serpente, e diz: serpente abrasadora. Certamente Moisés fez bem polida. E no capítulo 3, irmãos, no capítulo 3 de João, Jesus disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu li o verso 30, o 31, o 14, o 15 e agora o 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, esse texto áureo, esse verso áureo da Bíblia, está dentro deste contexto da serpente que foi levantada, para que aqueles que crescem, sem pagar dinheiro algum, sem lançar mão dos seus bens materiais, mas era necessário crer. Talvez para muitos crer seja mais difícil do que dar dinheiro. Porque a morte de Jesus teve um significado e tem um significado para nós muitíssimo importante. O livro de Lucas de Mateus diz que Jesus, em determinado momento, ele subiu ao monte. Ele subiu ao monte. E ele se transfigurou. Capítulo 9 de Lucas, no verso 28. E ele ficou ficando resplandecente. Ele estava no monte, certamente no Monte Tabor, um monte de 1.200 metros de altitude, frio. E ele se transfigurou-se. E diz o texto que glorificado em glória apareceu perante ele Elias e Moisés, dois expoentes da fé. E diz o texto que Elias e Moisés falava de sua morte que deveria acontecer. Elias e Moisés falavam de sua morte. E eu vou ler um texto da palavra de Deus. João capítulo 12, verso 32, diz o seguinte: mas eu estou tão ansioso de abraçar vocês. Hoje eu recebi um telefonema do interior de um irmão
ele disse o seguinte: a gente está ansioso para voltar aos nossos cultos. Esse irmão congrega na igreja que eu nem sei o nome. É um irmão amado. Mas ele disse: quando nós voltarmos, nosso abraço não será o mesmo. Nosso toque não será o mesmo. A igreja não será a mesma. Aí Jesus diz no capítulo 12 de João, quando os gregos vieram ver Jesus, falaram para André. Capítulo 12 reza sobre isso. E André veio correndo a Jesus e disse: olha, tem uns gregos aí querendo te ver. Eles foram. Quando Jesus viu os gregos, Jesus disse, no verso 24: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muitos frutos. Agora foi julgado o príncipe deste mundo, ele continua dizendo. O juízo deste mundo é chegado, ele diz. Porque esse mundo foi julgado lá no Calvário. Aí ele diz: quando eu for levantado da terra, que teve como figura lá no deserto, quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. O maior espetáculo da terra. O maior espetáculo da terra. O cântico clássico maravilhoso, Cidade Santa, em determinado momento diz que em um alto e tosco monte viu sombra de uma cruz. Jerusalém, Jerusalém. Quando eu for levantado da terra. Aí quando nós lemos os 4 evangelhos, cada um relata de um aspecto, uma visão da cruz. Aí diz que naquele tosco, naquele clima, irmãos, é o clima muito, que excede em muito o clima da cruz, que excede em muito os dias de coronavírus, com muitas mortes, porque foi o pior dia da humanidade e o mais vitorioso dia para a humanidade. Quando eu digo o pior, porque o clima do Salmo 22 que trata sobre isso. O clima do Salmo 22, ele tem um desenho de minotauro, de violência que ocorreu lá, com demônios de todos os lados. Ele diz: touros de Baçã me cercaram, tudo aquilo é o clima da cruz. Meu Deus, por que me desamparaste? É o clima de que nós estamos vivendo, e você sabe do que eu estou falando. E a primeira que ele diz na cruz, a primeira palavra que ele diz na cruz: Pai, sabe o que fazem. Aquela atmosfera demoníaca, agressiva. Salva-te a ti mesmo. Salvou os outros, a si mesmo não se salva. Cuspindo. Tudo isso o Salmo 20 relata. Porque o coração, a boca fala do que o coração está cheio. E ele diz: Pai, perdoa.
porque ele não sabe o que faz. Isso é um convite, é uma pergunta para nós. Você já perdoou o mundo hoje? Ele próprio diz: a quem perdoados as suas ofensas, sereis perdoados. Você já perdoou o seu país hoje? O que estão fazendo, o que fizeram com o seu país, o que fizeram com o mundo? Já perdoou o seu vizinho hoje? Já perdoou o seu irmão hoje? Perdoou a sua mãe hoje? Pai, isto é a obra do Calvário. Mira, nós recebemos perdão na morte. Nós não recebemos perdão no dia do banquete. E em seguida ele brada pela ordem, não tem uma ordem cronológica, porque um relata de uma forma. Ele clama, é o momento que ele assume a nossa humanidade. Ele diz: tenho sede. É da identificação com o homem. É a segunda palavra que ele diz: tenho sede. Porque a humanidade tem suas sedes. Sede é coisa de homem, coisa de gente. Mortais. Sede de água, sim. Sede de amigos, sede de compreensão, sede de cuidado. Temos sede de compreensão, sede de sensibilidade dos filhos, de sensibilidade do vizinho. Temos sede de respeito. Mulheres têm sede de respeito, são constantemente desrespeitadas. Muitas vezes tem macho em casa, mas não tem um amigo, tem sede de amizade, de companheirismo. Homens, muitas vezes, com o seu labor, com as suas lutas, injustiça do trabalho, com a sua dor, com o envelhecimento vai chegando, tem sede de compreensão e de amizade, e dentro da igreja nós temos sede, e Jesus, ele se identifica comigo e contigo, e ele brada: tenho sede. A gente tem sede. E a humanidade que está aí fora, que muitos estão querendo matar pelo fato não serem iguais a gente, não pensar igual a gente, eles têm sede. A prostituta muitas vezes está na vida que está, mas ela tem sede, tem desejo, anseia. E Jesus dá aquele brado: eu tenho sede. A gente tem sede de compreensão de filhos. Tem sede de ver acabar aquela luta, aquela dificuldade. Será que não acaba nunca? Que sede? Qual é a sede? Esta é a segunda palavra de Jesus. A terceira palavra de Jesus, ele mesmo na cruz, ele olha para sua mãe e diz: mulher, eis aí o teu filho. E olha para João, porque tinha umas poucas mulheres, João estava lá, e olha para João e diz: eis aí a tua mãe.
A terceira palavra de Jesus é algo cortante, dolorido. Porque essa questão de família é alguma coisa que foi criado por Deus, mas foi degenerado. Os valores de família, a ditadura familiar. Em determinado momento, em Marcos 3, Jesus está dando resposta e está abençoando, e está definindo o que precisava ser definido até as últimas horas, abençoando e trazendo direção para eles. Eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Como que dizendo, eu sou mais do que um filho, eu sou o Senhor, eu sou Deus, teu filho é esse. Porque em determinado momento, Marcos 3 e 4, capítulo 3 e 4, aquele episódio, a família de Jesus, ele cheio do Espírito Santo, curando, recebendo pessoas, não tinha tempo para comer, disseram, manda prender ele. Manda prender ele, porque ele está fora de si. Está o quê? Doido. A ditadura da família, ele saiu e entrou numa casa e a casa estava empilharada de pessoas, certamente isso já um dia após, e chega a sua mãe e os seus irmãos dizem, olha, avisa aí para ele que sua mãe e seus irmãos estão aí. Sabe, irmãos, a ditadura do DNA. Quantas vezes a gente vê na igreja, muitas pessoas não aparecem na igreja porque a família não deixa, porque o marido não deixa, porque a mulher não deixa. E muitos ainda dizem assim, eu só vou quando meu marido for, eu só vou quando minha família for, eu só vou quando minha mulher for. A ditadura do DNA é uma ditadura procurando ser maior do que Deus e negando a existência de uma família verdadeira. Das nossas famílias, nossas muitas famílias, rejeita a admissão de que outras famílias podem ser agregado, família pobre, família DNA de homossexual, DNA de pessoas loucas, doidas, de político corrupto, pode sim fazer parte do DNA da Igreja de Cristo. Esse clima da cruz, o clima que nós estamos vivendo hoje não é nada comparado ao clima da cruz. Pai, perdoa porque não sabe o que se fazem. Tenho sede. Mulher, eis aí o teu filho. O ambiente do Calvário, irmãos. O ambiente do Calvário, nós precisamos ter sensibilidade para viver no nosso dia a dia, porque a igreja foi chamada para pregar o evangelho da cruz. Loucura para os que perecem. Mas para nós, irmãos, sairemos vitoriosos pelo poder da cruz. Quero dizer, você com as suas lutas. Não foi por acaso que ele morreu entre dois. Sabe o que é que a igreja prega, irmãos? Sabe o que é que a igreja prega? Sabe o que é que muita gente que existia um bom ladrão e um mau. E quando eu era criança já sabia que o nome de um ladrão bom se chamava Dimas. Irmão, isso é uma aberração. Eram todos caídos como nós. E em determinado momento, um dos ladrões
começa a praguejar. Se tu és Deus, desce daí. Salva-te a ti mesmo e a nós. O outro, como numa revelação que muitos poucos crentes têm, Deus abre os olhos e lhe disse: você faz um absurdo dessa? Nós, na verdade, estamos sobre a mesma sentença e você ignora. Você faz uma barbaridade dessa? Você ignora Deus? E depois, numa revelação, ele diz: Senhor, lembra-te de mim. Não me leva para lá não, só basta lembrar. Mas ele vai além daquele que pedimos ou pensamos. E Jesus olha para ele, aquela escatologia distante que nós esperamos, talvez nesses dias vai se cumprir a escatologia, ou daqui a 10 anos, ou daqui a 20 anos, naquela escatologia que aquele que parecia tão distante, Jesus disse: hoje. Porque o Salmo 68 diz que o nome dele é Já. Se você está com as suas chagas, com as suas dores, saiba que o nome dele é Já. A escatologia distante, os cálculos das 70 semanas tão distante. Um ladrão ouviu dos lábios desse: hoje estarás comigo no paraíso. Aí na quinta palavra, irmãos, é quando ele diz: meu Deus, por que me desamparaste? Vou falar uma coisa para você. Isso é o Salmo 22, depois você dá uma conferida lá. A síndrome de pânico, que é uma besteirinha, mata. Sabe o que é síndrome de pânico? A pessoa se sente abandonada. O abandono adoece. E ele, refletindo a nossa humanidade, diz: meu Deus, sabe o que é pânico, irmãos? É a ausência de Deus. Jesus entrou no pânico, porque o Deus não era conivente com o pecado, teve que se afastar pelo instante. Ele disse: meu Deus, por que me desamparaste? A pior coisa da vida, irmãos, não é passar fome, não é nada disso. É saber que Deus está distante. Ontem Iracema falou sobre o silêncio de Deus. Não é a distância, é o silêncio. Neste dia de Santa Ceia, nós estamos planejando como é que nós vamos cear no próximo domingo. Não sabemos ainda. Mas eu estou como me solidarizando com as demais irmãs de igreja irmãs, e falando sobre a obra da cruz hoje. E a penúltima palavra ele diz: está consumado. Está pago. Sabe, irmãos, outra coisa que aflige a humanidade é dívida. Muitos casais morrem aos poucos porque não conseguiram pagar aquilo que prometeram aos seus cônjuges.
porque erraram em determinado momento da vida e não sentiram que pagaram. E muitos enveredam pelas obras das trevas e pagam com sacrifício, com macumba, com dinheiro, com isso, para tentar livrar-se da culpa. Aí os consultórios, né, de psicologia tá aí aquela aflição, não sei, eu não perdoo nem a mim mesmo, porque eu tomei uma decisão na vida, casei com aquele fulano, com aquele ciclano, não me perdoou por causa do meu filho, eu não me perdoo, nem a mim eu me perdoo. Jesus disse, está pago, a sua culpa está paga, pois ele é o cordeiro imaculado que se rasgou. E agora ele fala aquilo que um dia nós faremos. Não sei se é amanhã, ou se daqui a 10 anos, ou daqui a 5 anos. Nas tuas mãos. Tenha medo do coronavírus, não. Não tenha medo mesmo. Eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês sabem que eu tinha um irmão que era muito resistente e ele morreu nas mãos do Senhor. E agora o meu mais velho, o coronavírus está fazendo um bem, muito bem, porque ele está recebendo a palavra. Hoje eu falei com ele, outro dia eu falei a palavra com ele e eu disse, essa coronavírus nos une e te prepara. Fala para os teus netos, teus filhos que o Senhor é contigo. Ele amém, e amém, e amém. Eu quero voltar, para finalizar essa parte, irmãos, eu quero voltar para falar de um aspecto. Um aspecto que tem matado muita gente dentro das igrejas. Ele morreu entre 2 ladrões, ambos eram ladrões, eu enfatizei. Ambos eram bandidos, ambos eram arruaceiros. Ele perdoou a humanidade. Perdoou quem? Todos. Ele salvou os 2 ladrões? Não. Ele salvou quem? Aquele que decidiu crer. Se existe uma coisa que Deus não anulou do homem, porque Deus não quer que ninguém o ame à força, ninguém o queira à força, se chama o arbítrio. É conveniente nesse momento que nós estamos dizendo que estamos vivendo, dizer para nossas parentelas que estão resistentes, você é responsável pelos seus atos, mas as portas estão abertas para você amar o Senhor. Mas o Senhor não vai te empurrar de céu adentro sem você querer. Uma doutrina que muito mais parece com o hinduísmo. O hinduísmo classifica os seus membros, a sua membresia, por classes, por castas. Tem a casta de operário, tem a casta disso, tem aqui. E na salvação dele tem a casta dele, tem a casta aqui que não vai reencarnar, já vai atingir o Brahma. E esta filosofia veio parar dentro das igrejas. E ela ganha o nome de predestinação. Bonita essa filosofia de predestinação. Muito bonita para nós que dizemos que temos. E com os outros. Será que Deus predestinou os outros para o inferno? Será que ele predestinou aquele ladrão ruim para o inferno? Não! Como não predestinou o Judas. Eles tiveram a sua decisão. Eu quero encerrar essa palavra dessa noite, aparentemente dura, mas não é dura. O momento que nós estamos vivendo, eu quero falar uma coisa para você.
Você já viu muitas notícias dessa parecida com essa. Você já viu muito que é o que mais acontece. Mas eu vi faz umas 3 semanas numa desse jornalismo. Não sei qual foi o canal. Diz que no interior de São Paulo, o cidadão, parecia que era um policial, ele matou a sua namorada. Aí foram investigar, perguntou, e ele confessou, matou a namorada. E por que matou? Porque ela não quis ficar comigo. Porque ela não quis me amar. Se ela não me quer amar, nem eu, nem outro. Ela tem que me amar, ela só tem um direito. E por que você matou ela? Porque eu a amava. E você que está me ouvindo aí, ele amava? Não, o amor não é inconveniente. Paulo fala, capítulo 13 de Coríntios, que o amor não age inconveniente. Sabe o que é uma pessoa inconveniente? Sabe o que é uma pessoa inconveniente? Você não quer, ela quer. Você não quer que fale de uma coisa, ela quer. Você não quer naquele horário, não quer passear naquele horário, não quer namorar, mas ela quer. Você quer assistir um filme? Não quer assistir aquele filme, mas ela quer. Ela faz você dizer. Eita, que cara inconveniente. Deus não é assim. Deus deixa à vontade. A Bíblia diz que Ele dá o sol e a chuva para os maus e os bons. Mateus capítulo 5. Ele faz descer a chuva sobre os maus e sobre os bons. E em 2 Timóteo diz que a vontade de Deus é que todos os homens alcancem a salvação e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos os homens. E bem no finalzinho do Apocalipse diz, olha, o Espírito e a noiva diz, quem quiser vem a mim e beba. Quem quiser, beba da água. Mas quem quiser, você é livre. Não é uma filosofia que só tem uma opção. Você ama a Deus se quiser. Certo dia eu estava conversando com um casal e soube que o marido disse assim, se você me deixar, eu te mato. Porque eu te amo demais. Só tem uma mulher na minha vida, é você. Isso não é amor. Deus não é assim. O ladrão blasfemou. E o outro ladrão, tão ruim quanto ele, disse, lembra-te de mim quando entrares no meu reino. Eu estava nesses dias de coronavírus angustiado. Não posso nem falar o que eu estava sentindo. Mas eu tive na presença de Deus, disse, eu sou dependente de ti. Me incluo nos pecados desta nação. Tenha misericórdia de mim. Quando me levantei, eu era outra pessoa. Deus te abençoe. E te dê uma excelente semana. E quero te pedir, você do YouTube, se for possível, entendendo que é necessário que a mensagem que nós pregamos depende da sua inscrição, do seu botãozinho e do seu like. Se você fizer isso, vai nos ajudar bastante. Deus te abençoe. Excelente domingo. Levante a cabeça. Ame ao Senhor. Seja otimista. Evite excessos de notícia do coronavírus. E o Senhor é contigo e com a tua casa. Muitíssimo boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com a tua vida. Logo estaremos juntos. Se o Senhor não permitir, estaremos juntos lá em cima. Deus te abençoe.